iniciar neste momento o painel Índice de Demanda Imobiliária, locais que mais necessitam de lançamentos imobiliários no Brasil. Eu convido ao palco para receber os nossos próximos painelistas, o nosso presidente da CEBIC, Renato Correia, a quem eu peço uma salva de palmas. Convido também o presidente do Conselho Consultivo da CEBIC, José Carlos Martins. Ele que vai fazer a moderação deste painel. Convido agora o diretor executivo e fundador do CVCRM, Fábio Garcês. Convido a gerente de inteligência estratégica do Cienge, Gabriela Torres. E também o CEO do Grupo Prospecta, Cristiano Rabelo. Todos podem tomar assento, por gentileza. Sem delongas, eu passo a palavra ao nosso moderador, presidente do Conselho Consultivo da CEBIC, José Carlos Martins. Renato, por favor, presidente. Nosso moderador aqui, gentilmente me passou a palavra, só para fazer uma abertura bem breve, pessoal. Primeiro, agradecer a presença aqui de todos vocês, agradecer o presidente Zé Carlos aqui, tem sido sempre um bom amigo, um bom conselheiro e trabalhando muito pela CEBIC ainda, nesse projeto em específico e em tantos outros. Obrigado aí pelo apoio de sempre, viu, Zé Carlos? É muito bom tê-lo ao nosso lado aqui. Fábio, do CV, Gabriela e Cristiano, né? Prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho do IDI. Oportunidade de fazermos esse trabalho presencialmente é diferenciado e ficará sempre na lembrança, porque nós sempre estamos na telinha, né? Sempre fazendo online, né, Zé? E, brevemente, pessoal, antes de passar a palavra aqui para o Zé Carlos, esse é um trabalho muito, muito inovador e importante do conhecimento do mercado para que as empresas, em primeiro lugar, as empresas possam somar a cesta de indicadores que elas usam para tomar decisão sobre seus negócios. Esse é um fator importantíssimo, essa contribuição que tem sido dado aqui por esse grupo, para que as nossas empresas possam melhorar a assertividade. Segundo lugar, que o poder público possa, com base nesses dados, avaliar o próprio desempenho do fornecimento de habitação e de produtos relativos ao mercado imobiliário para a sua sociedade. Então, eventualmente, tem ali alguma cidade que não está conseguindo oferecer determinado produto, tem que reavaliar seu plano diretor, seu código de obras, suas equipes, o que fazer para que a gente seja um mercado ofertante da habitação correta para as pessoas. Então, é nesse sentido que eu vejo assim, muita positividade no trabalho, que eu já parabenizo vocês, e passo a palavra aqui para o Zé Carlos poder conduzir os trabalhos. Obrigado. Bom, obrigado, Renato. Obrigado pelo teu apoio a esse projeto, aos outros que a gente está falando a respeito desse assunto. Mas, antes de tudo, te parabenizar. Está muito legal, Henrique. Eu acho que hoje de manhã, aquele elogio que o presidente Lula te fez ali, aquilo é um marco na nossa história. Quando ele chegou e disse que você... Ele chega e diz assim, que você não só oferece apoio, como você oferece crítica. Eu acho que é assim que a gente deve ser entendido. A gente tem um momento de elogiar e tem um momento de criticar. Ou seja, e o Lula respondeu assim, que você, ao criticar, você ajuda o governo a governar. Eu acho sensacional isso. Parabéns, Renato. Parabéns aí para você, toda a diretoria aí. Eu fiquei muito até emocionado, que é legal a gente deixar um legado desse tipo, né? Um legado que, porra, que funciona. Pessoal, isso aqui é uma daquelas meninas, vocês me conhecem bem direitinho, e a evolução ao longo dos anos, as nossas construtoras, as nossas empresas melhoraram muito. Elas saíram do estande de venda, barraco de obras, e vieram para o que nós temos hoje. Ou seja, a gente evoluiu demais. Mas tem uma coisa que eu acho que ficou para trás,
que a quantidade de qualidade de informações para a tomada de decisão. Tá? Então, desde que eu saí da CEBIC, uma das coisas que eu estou junto aqui com a Softpan, com a Prospecta, foi a busca de buscar números mais interessantes para a nossa gestão. Eu não consigo ver uma gestão moderna que não seja baseada em informações de qualidade. Tá? Então, o que a gente está trazendo para vocês aqui, eu de novo faço esse parêntese, é um processo em evolução. A gente tem que entender que tivemos um índice que começou em 2016, tem 9 anos, esse aqui é a terceira vez, 3 trimestres que a gente apresenta. Claro que ele tem muito para evoluir ainda, mas aqui é o inverso de tudo que a gente fez até hoje. Até hoje, nós só analisamos se o nosso amigo está balançando ou não está balançando, para ver se dá certo ou não dá certo. O que eu quero dizer? A gente analisa oferta, estoque e lançamento, certo? Não. Esse índice está contando uma coisa totalmente diferente. Ele está buscando mostrar aonde está a demanda. Aí cabe a nós fazer a seguinte pergunta: e por que ela não está sendo atendida? Poxa, que nem o Renato falou, é um problema de ordem legal? É um problema de ordem da informalidade? É um problema de renda? O que está acontecendo? Será que ninguém viu e eu vou conseguir ver? Certo, pessoal? Então, eu queria muito provocá-los, e depois eu vou deixar aqui com o pessoal que entende do assunto, que é isso. Vejam esse índice como uma coisa em crescimento, que vai nos mostrar onde está um cliente que não está sendo atendido. Tenha isso. E eu vou dar um exemplo típico, Renato, de Curitiba. Eu já vou dar um spoiler aqui, depois quando você for anunciar. Mas, por exemplo, sempre Curitiba é o número 1 de Minha Casa Minha Vida. Tem alguém de Curitiba aí? Me abandonaram, meus amigos do Paraná. Quem que é? Ah, só você, mas você não vale na Sinduscom. Ele é filho de um grande amigo meu. Vamos lá. Curitiba é melhor para Minha Casa Minha Vida, a faixa média. Sabe por quê, Augusto? Porque a legislação não permite. A legislação é exclusiva, é elitista. Certo? Então, você tem 400 e poucas unidades, entrega nos últimos, sei lá, 8, 10 anos. É ridículo um troço desse. Então, tem que chegar junto no prefeito e dizer, pô, você tem que mudar a legislação. Vocês compreendem? Então, vejam ele como ali está a minha demanda. Agora, o que eu preciso para transformar essa demanda numa venda concreta? Eu vou começar por ti, Fábio. Vamos lá, Fábio. Pode ser. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Gostaria também de parabenizar aí o 100º ENIC, né? Mais de 100 episódios e todo o trabalho aí, Renato, que você vem fazendo junto com a CEBIC. E o nosso amigo Zé Carlos aí, que a gente vem transformando esse mercado. Zé, eu diria que não é de hoje, né? Que esse índice tem o 3º episódio, mas a gente vem vários anos falando sobre isso. Né, pessoal, eu falo aqui em nome, depois eu não sei se o passador está com você. Hã? O slide, o pessoal da House, se puder colocar, por favor. Se puder, eu agradeço, que aí a gente já vai contextualizando pelo tempo. Então, eu estou aqui em nome do consultor de vendas, né, CVCRM, eu sou um dos fundadores e o CEO, e represento o ecossistema Cienge, né, que juntos a gente tem aí praticamente 9.000 incorporadoras. E qual o nosso objetivo? Não apenas entregar tecnologia, ao contrário, é transformar, inspirar e gerar um propósito para o mercado imobiliário. Sair mais do achismo, do empírico e pegar os dados, que aí Zé sempre fala isso, não são dados autodeclaratórios, são dados reais. Né? São dados anonimizados e dados que a gente se preocupa muito em ter o sigilo das informações, mas para trazer informação. Né? E quando a gente teve... Você pode passar, por favor? Está com quem o passador? Ah, com a Ellen? Você quer ficar mais fácil aqui de dados? Tem. Depois tem o tempo do VAR aqui, né? Hã? Tem o tempo do VAR. Tem o tempo do vale, por isso que eu estou olhando para ele. Não está. Aqui, ó. Não está indo. Está ali, mas não está passando. Aí, foi. Ah, porque está lento. Bom, então, assim, a gente teve esse propósito, como eu já estava dizendo, de ajudar a trazer informação para o mercado imobiliário. Então, o indicador, o índice, ele está na 3ª versão, mas a gente vem há vários anos, né, Zé, pensando o que transformar para o mercado imobiliário. Mas eu vou deixar o contexto mais metodológico para a Gabi e Cristiano ali. Um dado interessante é que no último IDI, tá, Renato, a gente estava com 61 cidades, agora a gente vai para 77 cidades com amostragem. Então, a gente teve uma ampliação bem grande, e isso é bem significativo, né, do IDI. Tá?
Então, falando um pouco do nosso ecossistema, como eu já tinha dito, são mais de 9 mil clientes, né, trabalhando desde a parte de pré-obra, obra e pós-obra. Então, o primeiro índice que a gente gera é esse índice de demanda imobiliária, mas iremos, né, Renato? Renato vem demandando para a gente gerar outros índices ou indicadores que ajudem a trazer informações para a tomada do mercado imobiliário. Só para vocês terem uma noção, quase 1,2 milhões, né, de unidades já cadastradas, 30 mil empreendimentos, a gente fala ali no CV, são mais de 200 mil corretores. Então, a gente tem muito dado, que esses dados podem gerar muita informação. Então, e aí passando um pouquinho aqui, vamos diretamente para o resultado. E esse, né, Renato, eu acho que esse é um trabalho inicial, ajudar não os nossos clientes, ajudar ao mercado imobiliário, né, a transformar esse mercado imobiliário tão pujante. Então, a gente fica muito feliz. E presencial, como você disse, já fizemos 2 online. Está aqui no ENIC, no 100º episódio, trazendo esse terceiro índice de demanda imobiliária do país. Vamos apresentar. Gabi, vou passar para você os resultados desse último TRI. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, né? Muito obrigada, Renato, que nem tu falou, presencial é outra coisa. E vou usar o tempo aí que a gente tem, então, para trazer os resultados. Por favor, fique à vontade para ir comentando, Cris, né, Fábio, para ir comentando. Então, vamos lá para o resultado do padrão econômico, como que ficou o ranking no primeiro trimestre de 2025. Que nem o Zé falou, a gente tem aí Curitiba ainda em primeiro lugar, segue bem forte, mas a gente teve ali um destaque de Goiânia, que passou de 4º para 2º lugar no primeiro trimestre de 2025. E só reforçando, gente, quem quiser, bastante gente tirando foto, tem o QR Code ali que pode ler, que vai levar para a plataforma, que consegue ver os resultados do IDI já em tempo real, que o Cristiano vai falar um pouco mais sobre. Falando de Goiânia, então, que a gente entende que foi um grande destaque no primeiro trimestre de 2025 no padrão econômico, que foi de 4º para 2º lugar, o que a gente vê é que Goiânia teve um crescimento muito grande no índice de atratividade dos lançamentos, tanto antigos quanto novos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que está sendo lançado está sendo vendido de forma rápida e sem distrato. E aí eu juro que não é puxa-saco do presidente, só porque o presidente é goiano, mas Goiânia tem tido resultados muito legais. Presidente, você quer comentar sobre? Está faltando o mar só em Goiânia, o resto está tudo resolvido. Esse é o comentário. Então, vamos seguir, que eu acho que é... Por causa do tempo, né? Mas só para a gente reforçar que foi um resultado aí super interessante, esse crescimento de Goiânia. Entrando no médio padrão, a gente tem Goiânia ainda em primeiro lugar, de novo, é uma cidade que está indo super bem nos indicadores, e aí São Paulo, e o grande destaque que a gente traz é Rio, que antes a gente não tinha amostra, a gente passou a ter e já entrou direto em terceiro lugar. Então, é super legal, porque o Rio é uma cidade muito importante, né, para o país, de forma geral, e a gente vê que já entra no ranking super bem posicionado aí no médio padrão, e eu vou trazer um pouco mais os indicadores. Um outro destaque também é Florianópolis, que teve uma queda de 3º para 8º no último trimestre, e a gente vai acompanhar também, entender se isso foi uma coisa mais pontual ou realmente é uma tendência. Entrando, então, um pouco nos indicadores de por que o Rio é tão atrativo para médio padrão. O Rio tem um indicador de demanda e dinâmica econômica muito altos quando se fala de médio padrão. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem gente da renda que a gente está analisando ali. Tem famílias desse perfil que vão consumir esse tipo de imóvel. E a oferta de terceiros ali está zerada, se vocês repararem, porque quer dizer que existe muita oferta de terceiros. Tem bastante imóvel secundário ali, só que, ainda assim, a atratividade de lançamentos, tanto novos quanto antigos, é muito alta. Grupos quiserem comentar, vi que o presidente pegou o microfone. Eu peguei aqui só para voltar. Você viu que o médio padrão também está bem em Goiânia, né? Eu acho que uma característica importante compartilhar aqui, Zé, é o seguinte: é a união das entidades do setor. Sinduscom, ADEME, Secov, ADU dos loteadores, tem agenda comum, um plano diretor discutido, com vereador na mesa, pessoal de Ministério Público, pessoal da sociedade civil organizada, pensando no crescimento real da cidade. Eu acho que isso faz uma diferença. Desde 2007, a gente tem um plano diretor, depois teve uma revisão em 2017, que foi aprovada em 2022. Nós reduzimos o índice de potencial dos terrenos, que os prédios estavam ficando muito altos, estava criando desconforto na cidade. Por iniciativa do próprio Fórum Goiano da Habitação, nós diminuímos o potencial. Só para vocês terem uma ideia de onde chegam as discussões. Com relação à renda,
da região, a posição geográfica, tudo isso é um mérito. Mas se a legislação não abraçasse, a gente não conseguiria produzir. Então, eu queria deixar esse breve comentário sobre isso aí. Pessoal, desculpe, vai estar aqui, eu não sei que dia, Renato, vai estar o Ante, que preside a Câmara finlandesa da construção. Ele vai estar aqui conosco. Eu também não sei, mas ele vai estar aí. O dia que a gente visitou ele lá um tempo atrás, nada é feito na Finlândia que não seja do jeito que o Renato falou aqui. Sabe o que acontece? Eles três vezes mais a participação do PIB na construção, no PIB nacional, que a gente tem. Vamos aprender a fazer direito. Só isso. É um cara que não tem mais o que fazer. Desculpe, só isso aí. Sem problema, muito bom. Vou seguir por causa do tempo, tá, pessoal? Então, indo para... Opa, quer falar? Não. Indo para o ranking de alto padrão, a gente tem aí São Paulo segue em primeiro lugar, Goiânia também em segundo, bem forte. Fortaleza, que tinha ido de 7º para 4º no último trimestre, foi agora para 3º, né, seguindo essa tendência de alta. Mas o destaque que a gente trouxe é Salvador, que foi de 10º para 7º nesse último trimestre. Então, uma capital aí super importante também para o país. E que teve ali crescimento, tanto nos indicadores de dinâmica econômica quanto de oferta de terceiros. O que isso quer dizer? Quer dizer que a dinâmica econômica da cidade está crescente, quando a gente fala de saldo de empresas, saldo de empregos, do próprio PIB, e a oferta de terceiros é que a gente está vendo a oferta secundária sendo escoada rápido. Então, tem necessidade de ter lançamentos ali, e é super interessante ver uma capital tão relevante crescendo. Por causa do tempo, eu estou encerrando agora a ID Brasil. Gente, vocês querem comentar alguma coisa? Senão a gente passa... Cristiano, quer fazer algum comentário? Sim, sim. Em primeiro lugar, me sinto extremamente honrado de participar da 100ª edição do ENIC. Parabenizo Renato e José Carlos pelo trabalho extraordinário e pela busca contínua de melhorar o mercado para quem empreende nesse mercado, né? Uma das coisas que fica claro, para quem está tirando foto, já vocês vão poder ter acesso à plataforma 100% gratuita. Vocês vão poder fazer o acesso e visualizar toda a performance de cada cidade e compreender a performance de cada indicador. Na realidade, o índice ele foi construído sob o guarda-chuva de 6 indicadores. Demanda, potencial de demanda natural na cidade, dinâmica econômica, oferta de terceiro, quanto menor, melhor, indicadores de eficiência de consumo de tudo aquilo que foi lançado nos últimos 12 meses, pós 12 meses, ou seja, a eficiência de consumo daquilo que já estava no estoque há um certo tempo, e demanda natural por imóveis, ou seja, a procura natural de imóveis, indicadores da CV. Todas as cidades, o top 3, o top 4, tanto de alto padrão, quanto de médio, quanto de baixo, vocês vão ver um escoamento interessante do estoque, ou seja, uma eficiência interessante dos indicadores de todos os produtos que estão acima de 12 meses ou que estão nesses últimos 12 meses, a turma consumindo, a turma buscando também, ou seja, uma procura de imóveis constante. E naquelas cidades onde você não tem uma ênfase muito maior da busca, você tem o quê? Um mercado potencial de consumidor dentro daquele determinado nicho. Então, na plataforma, você vai poder visualizar toda essa performance do indicador por cidade, comparar cidades. Você vai poder visualizar por indicador, nos últimos trimestres, o comportamento é super flexível, tanto das cidades que estão mapeadas hoje, quanto as zonas, os distritos que estão... as zonas dentro aqui do estado da cidade de São Paulo. O que fica bem claro, e uma coisa que eu acho que a gente tem que bater sempre, é que o mercado imobiliário ele tem 2 momentos que são antagônicos. Momento bom de empreender e momento bom de vender. Em muitas cidades, a gente ainda está no momento bom de vender. Mas quando a gente aumenta um pouco o nível de incerteza macroeconômica ou em função de efeitos colaterais geopolíticos, a gente começa a escutar o som de canhões, o que é ótimo para o mercado imobiliário, porque é o grande momento de vocês empreenderem.
ou seja, buscar oportunidade em regiões que têm atratividade, que são sinalizadas como interessante, porque tem demanda de consumo, mas que naquele momento, eventualmente, possa estar tendo já uma desaceleração de venda. Por que eu estou falando isso? Porque sempre a gente vai ter oportunidade no mercado, seja a oportunidade boa para vender, seja a oportunidade boa para empreender. A gente sabe que a indústria do empreendimento ela é lenta. Você vai comprar um terreno, você vai incorporar um terreno hoje, você vai demorar até lançar. São janelas diferentes, mas todas carregadas de oportunidade. Tá? Claro. Boa, acho que é bem importante isso que tu trouxe, né, Cristiano, de que sempre a oportunidade, às vezes a sensação de ser um ranking, da putz, o que está no final não faz sentido. Sempre faz, mas são visões diferentes, né? E eu vou seguir para uma das novidades que a gente está trazendo hoje, que é o IDI São Paulo. Então, como o Cris adiantou, a visão de zonas de São Paulo. A gente separou aí nas 5 zonas, né? Leste, Norte, Centro, Sul e Oeste. E aí a gente tem, na mesma metodologia que o IDI Brasil, o IDI São Paulo, numa visão ali de padrão econômico. Então, a Zona Sul, né, que é a maior zona, maior em região mesmo, está liderando o padrão econômico já há bastante tempo, pouca movimentação. Quando a gente fala de médio padrão, a gente tem a Zona Oeste e a Zona Sul ali em primeiro e segundo. Cris, quer comentar alguma coisa? Desculpa. Tem a Zona Oeste e a Zona Sul ali em primeiro e segundo, bem estáveis também. E aí, infelizmente, na Zona Norte a gente ainda não tem amostra, mas a gente vai trabalhar bastante para isso. E quando a gente fala do alto padrão, a gente também tem a Zona Oeste e a Zona Sul ali em primeiro e segundo, de forma bem estável. Então, o que eu acho que é bem interessante aqui é que a gente começa a dar um pouco mais de capilaridade, justamente por entender que São Paulo é uma cidade tão grande, começa a trazer um pouco mais de visão, e a nossa ideia é trazer isso de uma forma cada vez mais detalhada ainda, né? Fábio, Zé, Renato, querem comentar? Eu só queria fazer um ponto aqui que é fundamental. Por que saiu de 61 para 77 cidades? Por que foi feito em São Paulo? Lembra no começo que eu falei? Qualidade da informação. É lógico, se você não tiver uma amostra representativa, ninguém vai assinar embaixo que é essa a tendência. Então, por exemplo, depois que o Cris vai mostrar ali a plataforma, me veio aqui, poxa, por que eu não posso pegar o meu empreendimento que está tendo tantas visitas por dia e comparar com o restante do mercado naquele mesmo tipo de padrão? Vocês compreendem? Uma simulação, eu com relação ao mercado todo. Vocês têm a oportunidade de fazer isso, né, Cris? Vai lá. Sim, e algo interessante aqui, os recortes de renda que nós estabelecemos para definir os nichos, o econômico, o médio e o alto, o econômico hoje ele bate exatamente com faixa 4, que ele vai de 2 a 12 mil reais, o médio padrão ele vai de 12 a 24 e o alto padrão acima de 24. Então, esse indicador ele tem uma riqueza muito interessante, porque a gente está trabalhando com dados correlacionados que geram camadas de oportunidade. Dinâmica econômica impulsiona o mercado, demanda latente consome e é empoderada pela própria dinâmica. E todos os outros indicadores sinalizam para a gente o termômetro de como é que está aquela região, de como é que está aquele nicho. É óbvio que não é um indicador absoluto. Isso aqui é um farol de milha dentro de uma estrada chuvosa que vai te abrir um monte de oportunidade para que, a partir dela, você vá aprofundando as suas análises. Mas, enfim, um indicador robustíssimo de primeira, logo para que você consiga tirar um monte de situações. Está aflito para ver a plataforma. É o próximo clique. A gente já estourou o tempo, mas vai ser rapidinho. Então, mostrando a plataforma do IDI Brasil, é uma plataforma que nem o Cris já falou, gratuita. Além do QR Code ali, você pode acessar, fazer o cadastro com o Google mesmo. Opa! Ué, cadê os vídeos? Gente, a plataforma está fantástica, fantástica. Não é possível. Não é possível. Não acredito. Ao vivo tem disso, né, gente? Desculpa. Mas vai rodar não? Cara? Isso, vou deixar aqui. Eu acho que ele está tentando carregar ali, mas não. Acho que ele vai tentar carregar. Vamos ver. Deixa eu deixar rodar. Hã? Pessoal, eles disseram assim, vou contar isso aqui enquanto que o negócio entra, né? Bom, mas isso não vou entrar e não vou botar o link, porque esse negócio de tecnologia chega na hora H dá problema. Então eu vou fazer um filminho para não ter risco. Mas tem o problema, era a melhor tela. Mas, Gabi, deixa o QR Code na tela. O pessoal da House, se puder deixar ali o QR Code, então, por favor, a gente fala, infelizmente,
Que nem o Zé falou, o videozinho não passou, mas é uma plataforma super legal. Cris, se quiser contar um pouco sobre ela. Isso. Você, como eu disse, tanto pode analisar a performance do índice durante os trimestres, você pode comparar cidades para entender qual cidade foi melhor do que a outra, e pode analisar os indicadores dentro do índice. Eu quero analisar, por exemplo, a demanda direta CV e visualizar o ranking das cidades. Então, ele está super rico, dinâmico, para que vocês possam ter uma experiência bacana e, sobretudo, uma visão um pouco mais aprofundada da eficiência na região de vocês. E aí, completando um pouco, Cris, assim, um pouco da nossa essência, né, Gabi, era a gente trazer tecnologia embarcada. Então, não fazia muito sentido o IDI ser uma coisa estática. Né? Por isso que, junto com o Grupo Prospecta, e junto com o Cris, fez um trabalho exemplar. E a gente vai liberar gratuitamente, pessoal, à disposição de vocês, que é esse propósito de transformar mesmo. E, como o Cris falou, ficou fantástico. Vocês comparam região a região, cidade a cidade, você pode correlacionar, né, entre outras regiões, e vocês podem entrar aí. Então, ela não deixou o vídeo porque quer que todo mundo acesse. Exato. E teste de forma prática. E ali tem tanto o IDEI Brasil quanto o IDEI São Paulo, tem uma flagzinha em cima para trocar por zonas, e também tem o PDF com os insights, para quem ainda quiser consumir de uma forma um pouco mais tradicional, vale muito a pena dar uma olhada, realmente está muito rico. É isso. Pessoal, eu acho que nós vamos finalizar, já estamos atrasados aqui, mas eu queria, de novo, chamá-los, convocá-los. Daqui a pouco eu coloco nos nossos grupos internos o videozinho esse que a Gabi falou. Perfeito. Eu já coloco nos grupos, aí vocês vão ficar sabendo, espalhem para todo mundo. Acho que até, quem sabe, seja até mais efetivo. Mas isso aqui é uma ferramenta. E só para terminar, posso terminar, né, pessoal? Então, assim, isso é o começo. Nós temos várias outras ideias que começam a ser tipo esse índice que fornece uma informação, só que daqui a pouco terão índices que cruzam informações, tá? Que eu acho que é onde que entra o mais rico. Por exemplo, vocês vão saber o preço do insumo que vocês estão pagando, se está dentro da média da cidade, está dentro do mais alto, do mais baixo, o valor médio que a Vega está pagando, entendeu? Se em Goiânia você está pagando mais caro ou mais barato do que os outros. Ou seja, uma série de informações para que a gente, cada dia, tenha mais um setor competitivo e com uma maior produtividade. Obrigado, pessoal. Obrigada. Agradecendo a participação dos nossos integrantes, vou pedir para que fiquem aqui no palco para fazermos uma foto oficial. Agradecendo mais uma vez o presidente da CEBIC, Renato Correia, presidente do Conselho Consultivo, José Carlos Martins, o Fábio Garcês, do CV-CRM, a Gabriela Torres e também o Cristiano Rabelo.